Muitas pessoas que buscam a iluminação ou liberação não têm nenhuma ideia do que isso seja. É uma ironia que as pessoas gastem tanta energia sem ter realmente nenhuma ideia do que estão procurando. A minha experiência da iluminação foi simplesmente a demolição de tudo o que eu pensava que fosse. As pessoas geralmente dizem: isso não parece com qualquer coisa que eu pensava que fosse. Não parece nada com qualquer experiência espiritual que eu tenha tido antes na minha vida, inclusive as experiências de êxtase, de amor, de união com o divino ou de consciência cósmica. Como dizemos no Zen, quando você se senta, cala a boca e encara a parede por tempo suficiente, todas essas experiências irão acontecer a você. Adivinhe o que irá acontecer com essas experiências? Elas deixarão de existir. Ora, a maioria das pessoas realmente sabe disso, mas finge que não sabe. A maioria das pessoas que passou por uma série de experiências espirituais sabe que nenhuma experiência sequer dura, porque se durasse, essas pessoas não estariam mais buscando a próxima experiência. Portanto, a maioria das pessoas que está no jogo da espiritualidade há algum tempo, sabe que nenhuma experiência dura. Durante os 15 anos que eu sentei e encarei a parede como estudante de meditação, várias experiências ocorreram. No meio de todas essas experiências lindas e extraordinárias, que não aconteciam com tanta frequência, uma vozinha irritante vinha a cada momento e me dizia: segue adiante, não é isso. Se eu tivesse escolha, eu provavelmente teria mandado aquela vozinha às favas, porque eu notava que outras pessoas também experimentavam esses grandes estados de percepção, mas elas pelo menos conseguiam desfrutar disso por alguns dias, semanas ou até meses, em alguns casos, e ficavam muito convencidas de que haviam chegado lá. Eu raramente conseguia me manter em algum desses estados de percepção por mais de 10 minutos. Isso não significa que essa percepção parava de acontecer imediatamente. Significa apenas que enquanto ela estava acontecendo, eu sabia, sem sombra de dúvida, que não era isso, independente de qual fosse a experiência. Eu digo que foi uma graça extraordinária porque repetidas vezes era isso que me expulsava do lugar onde eu provavelmente teria gostado de me fixar. Fomos ensinados a acreditar que o despertar é difícil, que para acordar da ilusão da separação são necessários muitos anos. Mas tudo o que é necessário é a disposição de olhar para as profundezas de sua experiência aqui e agora. A verdadeira meditação te dá a oportunidade de recuperar o verdadeiro propósito da meditação, ser uma porta de entrada para a liberdade sem forma do ser. O que importa é a atitude na qual nos engajamos no processo da meditação. A coisa mais importante é chegar à meditação com uma atitude aberta, uma atitude que é verdadeiramente inocente, o que significa uma atitude que não é colorida pelo passado, pelo que ouvimos sobre meditação pela mídia ou pelas diversas tradições religiosas e espirituais. Precisamos abordar a noção da meditação de forma fresca e inocente. A verdadeira meditação não tem direção, objetivos ou métodos. Todos os métodos visam atingir um determinado estado mental. Todos os estados mentais são limitados, impermanentes e condicionados. O fascínio pelos estados leva apenas ao apego e à dependência. A verdadeira meditação é a permanência como consciência primordial. A verdadeira meditação aparece na consciência espontaneamente quando a consciência não está fixada em objetos de percepção. Quando você começa a meditar, você percebe que a consciência está sempre focada em algum objeto, em pensamentos, sensações corporais, emoções, memórias, sons, etc. Isso ocorre porque a mente está condicionada a se concentrar e se contrair nos objetos. Então, a mente interpreta compulsivamente o que está ciente, o objeto, de uma forma mecânica e distorcida. Ele começa a tirar conclusões e fazer suposições de acordo com o condicionamento passado. Na verdadeira meditação, todos os objetos são deixados em seu funcionamento natural. Isso significa que nenhum esforço deve ser feito para manipular ou suprimir qualquer objeto de consciência. Na meditação pura, a ênfase está em ser consciência, não em estar cônscio de objetos, mas em repousar como a própria consciência primordial. A consciência é a fonte na qual todos os objetos surgem e desaparecem.
À medida que você relaxa suavemente na consciência, na escuta, a contração compulsiva da mente em torno dos objetos vai desaparecer. A quietude do ser virá mais claramente à consciência como um convite para repousar e permanecer nela. Uma atitude de receptividade aberta, livre de qualquer objetivo ou antecipação, facilitará a presença do silêncio e da quietude que se revelará como sua condição natural. O silêncio e a quietude não são estados, e portanto, não podem ser produzidos ou criados. O silêncio é o não estado pelo qual todos os estados surgem e desaparecem. Silêncio, quietude e consciência não são estados e nunca poderão ser percebidos em suas totalidades como objetos. O silêncio é a testemunha eterna sem forma ou atributos. À medida que você descansa mais profundamente como testemunha, todos os objetos assumem sua funcionalidade natural e a consciência se torna livre das contrações e identificações compulsivas da mente e retorna ao seu não estado natural de presença. A simples mais profunda pergunta, quem sou eu, pode então revelar que você não é a tirania infinita da personalidade ego, mas liberdade sem forma ou objeto do ser, a consciência primordial na qual todos os estados e todos os objetos vêm e vão como manifestações do eu não nascido e eterno, que você é.